Porque hoje eu vim com a discussão, vim para uma conversa, para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre a intenção, né? O que é a intenção, né? Então, quando a gente fala em eh, a intenção de algo, já nos é sugestivo, né? Intenção nada mais é do que o desejo de chegar a um ponto de concretizar uma ação, né? Nós temos aqui, dentro dos nossos estudos, o Evangelho, né, que nos chama, lá no capítulo 8. Vamos dar só uma passadinha pelo Evangelho para que a gente possa situar o que a gente está dizendo. Lá no capítulo 8, no item 5, que já foi objeto de estudo com a gente aqui, fala sobre pecado por pensamento. Lá no pecado por pensamento, nós aprendemos com Jesus que esse pecado, esse ato negativo ou esse erro, ele inicia-se do pensamento. E nós podemos chegar à conclusão que esse pensamento também é uma intenção, né? Intenção de concretizar algo. Às vezes pode até não se concretizar, mas tivemos nesse pensamento uma intenção. E nós vamos dizer aqui hoje, e eu quero que fique bem frisado para vocês, que a intenção, ela vale muito, né? A intenção é uma coisa que Jesus vem dizendo para nós, a espiritualidade amiga vem nos reforçando isso. Então, para que a gente comece a conversar sobre a intenção, sobre esse desejo de agir, esse desejo de executar algo, e muitas das vezes a gente o executa, né? Uma hora a intenção boa, outra hora uma intenção não tão boa, né? Gerando aí a consequência, o resultado de reparação. Quando nós vamos lá na pergunta 658 do Livro dos Espíritos, então vamos lá, na pergunta 658. Na pergunta 658, está escrita, o Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, né? Então, nós vamos nesses pontos, nós vamos conectando um ponto ao outro, para que nós possamos entender que tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos, algumas passagens pelo céu e o inferno, outras passagens, né, pelo Livro dos Médiuns, existe e Jesus está nos situando sobre a importância da intenção. Quando nós vamos na pergunta 670, poderiam os sacrifícios humanos realizados com intenções piedosas ter algumas vezes agradado a Deus, né? Então, esses sacrifícios humanos intencionais, né, agradam a Deus e os espíritos respondem: não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Jesus está dizendo o seguinte: olha, não é necessário esses sacrifícios, mas a intenção, ela é analisada, né? Então, a intenção, ou ela vai ser um agravante ou uma atenuante a nosso favor, quando nós estivermos sentados na cadeira da sabedoria, né? E por que que eu estou vindo hoje com esse tema para vocês? No nosso último encontro, no encontro do estudo Evolução em Dois Mundos, nós conversamos sobre matrimônio e divórcio e nós conversamos também sobre separações dos cônjuges, né? Separações aí espirituais.
E foi gerado uma dúvida em alguns, né? Dúvida essa no seguinte sentido: olha, a espiritualidade nos está informando aqui que o divórcio ele não deve ser fomentado, né? Ou seja, a gente precisa fazer de tudo para permanecer, porque nós temos uma missão. Se nós temos essa missão e nós não concluímos ela, nós vamos precisar voltar para poder continuar, fechar o ciclo. Se eu me relaciono com alguém e de uma certa forma eu tiro esse sentimento, eu tenho também responsabilidade. Mas, enfim, como eu vou saber como me relacionar? Como eu vou saber qual é a pessoa certa e como eu não vou contrair para mim atos e dívidas que eu vou ser, que vai ser necessário lá na frente eu reparar tudo aquilo? Como que eu faço? Né? Porque tem um ditado muito certo, né? O outro não tem estrela na testa. Como que eu vou adivinhar? E aí, de uma certa forma, diante dessa problemática, eu dou um passo atrás, eu me retraio. Como que eu vou me relacionar com as pessoas, né? Eu não sei se vocês tiveram esse tipo de questionamento, e não é nem dúvida, mas um questionamento em si, né? Misericórdia, como nós vamos fazer, né? Como nós vamos fazer se eu posso estar gerando dentro disso tudo aqui um problema. Então, nós precisamos entender e puxar esse fio da meada, tanto do Livro dos Espíritos como do Evangelho, puxar esse fio da meada para a gente ter, fechar e compreender essa questão do matrimônio, da separação e do divórcio, lá do livro Evolução em Dois Mundos, né? Então, eu acho que uma luzinha já começou a acender, né, sobre esse questionamento. A intenção vale muito, né? A gente se relacionar com mais de uma pessoa, isso é natural, né? A gente quer, de fato, conhecer uma pessoa, estar com uma pessoa que a gente acredita ser uma pessoa de bem. A gente quer um relacionamento que dure uma vida toda. A gente faz, principalmente nós mulheres, né? Aquelas mais romantizadas, os homens também, né? Eu falo mulheres porque as mulheres tendem a ser mais romantizadas do que os homens, né? A gente quer o casamento perfeito, a gente quer a nossa família, né? A gente quer estar ali nesse núcleo. Então, só que nem sempre isso vai dar certo, porque às vezes eu começo a me relacionar com uma pessoa e no desenrolar desse relacionamento eu vejo que não era aquilo que eu esperava, né? Então, não dá certo. Nós vimos a exceção lá em Evolução em Dois Mundos, que tem a exceção do divórcio, né? O divórcio ele é aconselhável quando aquilo que o outro passa, o que está trazendo para ele de prejudicial, esteja acima do bem-estar da vida dele, né? Então, o jeito que está aquele enlace ali está tão ruim que a qualidade de vida dele está sendo toda comprometida. Mas nós não podemos esquecer que não é porque aconteceu o divórcio, nós precisamos entender que se o divórcio acontece e não findou-se uma missão, teremos necessidade de fechar esse ciclo. Se era para ir somente até ali, então, o que que traz para a gente? Como que eu faço, então, para poder relacionar com alguém, visto que eu não consigo adivinhar quem o outro é? Então, a gente inicia pela intenção. Quando você adentra a um relacionamento, qual a sua intenção? Né? Nós não podemos banalizar o sentimento do outro e o nosso. E eu até entendo que a chamada mesmo foi nesse ponto.
Porque muitos banalizam as uniões, as relações, a convivência, né? Principalmente naquela questão, não, eu caso, se não der certo, eu separo, né? Você casa se não der certo para você, porque às vezes o outro criou um vínculo e ele quer manter aquilo ali, né? E talvez porque não supriu as suas expectativas, expectativas essas materiais, muitas das vezes, já é um ponto para poder pular fora do mar, né? O que nós vemos hoje, e cada dia está mais forte aí na nossa sociedade, são pessoas que não querem compromisso, muitas das vezes não querem compromisso. Os casamentos hoje já são muito raros. Não, nós não estamos aqui dizendo que é obrigatório o casamento, mas é obrigatório o respeito pelo outro, porque isso é princípio de uma sociedade, princípio do indivíduo, para que nós possamos ter uma boa convivência, né? Então, eu preciso, antes de tudo, saber a minha intenção e deixar o outro ao qual está fazendo parte da minha vida saber das minhas intenções. Porque aí eu dou para ele o poder de escolha. Aí eu estou agindo com responsabilidade afetiva, né? Olha, nós estamos aqui entrando num relacionamento, está iniciando agora, né? Esse namoro ou até mesmo essa amizade, porque quantos aí não se ferem pela amizade? Pode dar certo, pode dar errado, mas eu estou adentrando nesse relacionamento com as melhores com a melhor das intenções. E o que eu espero para esse relacionamento é transparência. Porque aí, minha gente, se lá na frente não der certo, se a intenção conta muito, e se a intenção é uma atenuante a nosso favor ou não, se eu tenho uma intenção positiva, isso vai ser uma atenuante para mim, não um agravante, né? Porque se eu adentro numa situação não importando com a situação do outro, eu vou ter que lá na frente que reparar isso. E a intenção vai valer muito. Por quê? Porque aquele desejo de agir negativamente já iniciou-se pelo meu pensamento. E quando eu inicio no meu pensamento um desejo negativo, já está estabelecido, segundo o Evangelho, o pecado, né? Então, quando a gente age dessa forma, de uma forma mais responsável, nós então trazemos para nós a intenção positiva e isso vai ser um ponto a nosso favor futuramente. Então, a intenção em que a gente pratica, né, as coisas em que a gente, a nossa conduta, né, no nosso dia a dia, diante de determinadas situações, elas são primordiais. Na pergunta 954, cadê? Se eu achar, tá bom, né? Na pergunta 954 está assim: será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Né? Então, ou seja, uma imprudência do outro, né? Ele será condenado por isso? E a resposta é o seguinte: não há culpabilidade em não havendo a intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Né? Olha, mais uma vez a pergunta 954 nos direcionando à intenção daquilo que começa e nasce no nosso pensamento, né? Porque ninguém aí é bobo, né? Nós já desenvolvemos aí um senso crítico e de realidade que nós sabemos muito bem o que é que a gente quer, né? Então, se a gente sabe, tem consciência do que quer, lembrem-se, né? Lembra lá também da evolução em dois mundos,
quando nós passamos pelo capítulo dos julgamentos, né? Se eu tenho mais consciência, a nossa conversa ali naquela cadeira da sabedoria ela vai ser mais ampla. Eu tenho mais consciência, eu tenho mais discernimento. Então, de mim vai ser cobrado, né? Com mais amplitude, diferente daquele que tem uma consciência reduzida, né? Porque se ele não tem um entendimento, não adianta ficar discutindo até que se desenvolva. Na pergunta 951, está perguntando o seguinte: não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime conforme a intenção. E em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Às vezes, quando você está se sacrificando pelo outro e perde a sua vida, vida material, isso constitui suicídio, e ele está mais uma vez nos dizendo da intenção, não, porque você não teve a intenção do suicídio, né? Você teve a intenção de ajudar o outro, mas a causa, o efeito, foi adverso daquele que você esperava, né? Então, não é considerado suicídio, porque a sua intenção não era aquela. Então, na pergunta 949, está dizendo o seguinte: será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Porque assim procede, não faz bem. Mas como pensa que o faz, Deus leva isso em conta, pois é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta. Então, o que está perguntando aqui? O que Allan Kardec perguntou para os espíritos, né? A questão do suicídio. Eu vou colocar fim à minha vida para que um ato meu não seja vergonha da minha família, né? Então, o que aconteceu aí? Essa pessoa, ela suicidou na intenção de que estaria fazendo bem para a família. Mas a intenção dela era fazer o bem e não o mal a si próprio. Só que, olha o que ele vem falando aqui, né? Não vai ser um atenuante para ele, mas não quer dizer que ele vai estar livre da falta, né? O suicídio não é aconselhável, mas ele vai ter uma atenuante, ou seja, a situação dele vai ser vista diferente daquele que teve essa intenção única, esse desejo de chegar a um fim único, de saber perfeitamente o que estava dizendo. Por isso que cada caso é um caso, né? E nós não podemos fechar os olhos sobre isso. Então, que nós possamos ficar hoje com né, com essa primeira passagem aqui, com essa questão da intenção, né? Qual a sua intenção? Antigamente era muito comum, né, que os pais perguntassem àqueles que iriam iniciar um relacionamento, um namoro, quais suas intenções, né, para com minha filha ou para com meu filho, né? Então são princípios, são coisas que ficaram lá atrás, né? Que talvez se perdeu no tempo, mas esse princípio existe e ele precisa estar em nós, né? Ele precisa estar em nós no sentido de que eu estou olhando primeiramente para os meus atos. Porque se eu analiso a intenção do outro para comigo, eu também me blindo de várias coisas e até mesmo de sofrimento futuro, né? Ou então eu não espero do outro aquilo que ele não pode me dar ou não deseja me dar e ele já me disse desde o início, né? Então, quando eu sei das intenções do outro, eu também sei como agir, eu sei se eu aceito ou se eu não aceito. Então, a intenção vale muito, né? Então, quando a gente for aí
relacionar com alguém, seja num círculo de amizade, seja num casamento, seja de qualquer forma que for, seja no ambiente de trabalho, que nós possamos nos atentar e refletir sobre a intenção que nasce no pensamento, que nasce no desejo de agir, e que nós possamos ter mais intenções boas do que intenções pesadas, difíceis, ruins para com o outro e para com nós mesmos. Alguma dúvida, gente?